Olá, olá! Começa agora a nossa audiosérie sobre as principais ações do ano de 2024 da Defensoria Pública do Estado de Roraima. Ao todo, serão 12 programas especiais, um para cada mês do ano. Comigo, Lana Francis. Estamos em janeiro. Os primeiros dias de 2024 foram marcados pelos cuidados com a saúde mental. Vamos acompanhar agora os principais conselhos no podcast Entrevistas DPE com Sueli Melo, coordenadora do setor de psicologia do Coronel Mota, e Cássia Natália, psicóloga. Confira. Sim, hoje a gente ainda trabalha com uma desinformação muito grande no que se refere à saúde mental também. Quando a gente fala de adoecimento mental, saúde mental, transtornos mentais, adoecimento emocional, muitas pessoas ainda fazem uma relação muito direta com a loucura. Então, a primeira coisa que geralmente as pessoas falam quando se sugere a busca de uma ajuda profissional, por exemplo, seja o psicólogo, seja o psiquiatra. Então, não, eu não estou doido, não estou louco, para que eu vou ao psicólogo? Então, essa ideia, né, esses estereótipos ainda, que a gente vai tentando desconstruir, ainda que já tenha tido uma melhora muito grande, retarda essa busca por ajuda e acaba agravando realmente o quadro clínico, né, dependendo de como a pessoa esteja. O primeiro alerta, a gente sempre costuma dizer que é a mudança de comportamento. Então, se era uma pessoa ali que às vezes ela era mais extrovertida, se ela se sentia bem fazendo determinadas coisas ali, seja o desempenhar a sua função, ou até mesmo coisas relacionadas à família, amigos, etc. E começou a ter uma mudança de comportamento, que nem sempre é uma mudança abrupta, muitas vezes são sutilezas ali naquele comportamento. E o principal é as pequenas coisas do dia a dia ou da rotina começarem a causar sofrimento. Então, coisas que antes eu fazia naturalmente e que era tranquilo para que eu pudesse fazer, trabalhar, interagir, ter os meus momentos de lazer, de descanso, começa a ser tudo muito difícil. Então, seja ele levantar, tomar um banho para ir trabalhar. Então, começa a demandar demais, começa a causar sofrimento demais, o rendimento começa a cair. Então, são as mudanças no comportamento que a gente tem que observar. E o quão sofrido tem sido ali, como isso tem impactado nas minhas rotinas. Trabalho, relacionamentos, convivência. Então, geralmente é o primeiro alerta. E aí, claro que nem sempre as pessoas se dão conta, porque muitas vezes é sutil. E depois pode se passar ali para os sintomas físicos, realmente. Aí é onde, né, já vai se agravando. Eu quero agora, nesse momento, uma opinião de vocês duas, né? Quando se fala em saúde mental, janeiro branco, muito se fala da pessoa que está passando pela depressão, pela ansiedade, né? Mas pouco se fala ali das pessoas que convivem com essa pessoa, né? O que fazer para não se tornar ansioso, para não se tornar depressivo, convivendo com uma pessoa ansiosa, com uma pessoa depressiva? A gente costuma dizer que não tem regra, né? Porque não é um livrinho ali de receita, até porque cada pessoa vai ter uma reação muito específica ao que ela está vivendo ali. Então, essas pessoas, que é o que a gente chama de rede de apoio, que são familiares, amigos, é muito importante para dar esse suporte no tratamento da pessoa ali que está em quadro de adoecimento. Mas sim, a pessoa que também cuida, semelhante ao colaborador, quando a gente fala de uma questão institucional, também precisa de cuidados. Então, eu tenho que entender que a minha função ali não vai ser resolver os problemas daquela pessoa. Eu estou ali para dar um suporte. Então, quanto mais a pessoa conseguir fazer esse distanciamento, ela não se colocar nessa obrigação de que eu tenho que estar disponível o tempo todo para fazer tudo para aquela pessoa porque ela está no quadro de adoecimento, que é o que é muito comum com pais, esposas, né, maridos, filhos, muitas vezes, que acabam ali adoecendo junto. Mas o entender que eu tenho o que é meu enquanto família, os profissionais têm o que são deles, o psicólogo, o psiquiatra, os demais médicos que fazem, né, médicos e outros profissionais que fazem esse acompanhamento, mas eu também preciso preservar as minhas rotinas de autocuidado. Então, eu tenho que ter o que é meu. Então, o meu descanso, o meu trabalho, ou então se eu não tenho um trabalho fora, o meu trabalho em casa, o meu tempo do não fazer nada e não estar ali 100% disponível. Porque é o que a gente pensa, se eu disponibilizo 100% do meu tempo, da minha vida para cuidar daquela pessoa, o que é que sobra para mim? Então, automaticamente vai se entrar no quadro de adoecimento também. Isso ali é um equilíbrio, né? É um equilíbrio. Como eu fico na linha de frente para receber esse usuário, quando ele vem primeiro na recepção, às vezes passa, dependendo
dependendo do caso clínico, a gente faz uma triagem com esse paciente, né? E a primeira coisa que a gente escuta é o familiar. Às vezes o paciente ele vem acompanhado e às vezes ele vem sozinho. E quando ele vem acompanhado do familiar, como você falou no caso da pessoa que está acompanhando alguém com esse problema, o que é que eles falam? Por favor, me ajuda, eu estou cansado, eu não aguento mais, eu não consigo dormir, eu deixei de fazer minhas atividades para estar acompanhando, porque sempre que eu estou no meu trabalho, eu estou em algum lugar, me ligam para que não está bem, está passando mal, quer ir no hospital, não está bem, então eu estou deixando de viver. A gente também dá o apoio, né, para essa pessoa que está acompanhando ali, a gente dá dicas, a gente fala como uma pessoa deve cuidar do outro ali, porque é um momento de crise, é um momento que a pessoa não está bem e às vezes a própria família é difícil aceitar, porque a pessoa tem uma rotina e ela está deixando de viver a vida dela para cuidar de outra pessoa. E aí também a gente já dá um auxílio para a pessoa que está acompanhando, para que elas possam sair juntas e a outra pessoa não adoecer também, porque é difícil. Imagina, você está no seu trabalho e aí ligam, só tem você para socorrer essa pessoa. Você acabou de chegar no trabalho, 30 minutos ligam para você, olha, a pessoa da sua família não está bem, você tem que vir aqui, aí você chega lá, aí leva a pessoa, depois volta, aí no outro dia de novo. Olha, a pessoa não está bem, qual é o chefe que vai gostar? Ninguém vai gostar, porque você está deixando de fazer aquilo que era o seu compromisso, né? E muitas pessoas sentem isso. E muitas das vezes acaba que o acompanhante acaba vindo fazer o tratamento com a gente, porque ficou com essas emoções abaladas, deixou de viver sua vida, sua rotina, para cuidar de uma pessoa que está com problema de saúde mental. Então é importante o autocuidado. Viu, identificou, tem que ir atrás, não deixe de buscar ajuda. Saúde mental, o quanto antes, melhor ainda, que aí assim não prejudica todo mundo. Quando tá ali no ambiente de trabalho, né? Como é que vocês já sentiram resultado, retorno nessa questão de melhorar realmente os atendimentos? Já está tendo retorno? Já está tendo retorno. A gente orienta muito a nossa equipe, porque como é uma questão de pessoas com problemas, né, de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, a gente faz de tudo, a gente tem uma equipe, a gente tem uma enfermeira lá com a gente também, que às vezes o paciente chega em crise, chorando, ela já faz aquele primeiro acolhimento, dependendo da situação, se for lá na nossa unidade, né, porque casos graves não é lá com a gente, nossos casos são aqueles casos leves, né, que a pessoa pode esperar uma consulta, mas ela sempre conduz, ela liga para o CAPS, pede ajuda, entra em contato com a assistente social, alguém de lá, para que essa pessoa não deixe de ser ajudada e que ela possa ter o primeiro atendimento. A gente tenta no máximo, dentro das nossas possibilidades, é claro, acolher da melhor forma possível, porque a pessoa está chegando lá querendo uma ajuda e a gente fala, não vai dar, você não vai ser atendida agora, a pessoa já entra em pânico. A gente já pegou muitas pessoas lá que chegam em crise e quando você fala que ela não vai ficar lá com a gente, ela entra em desespero. É importante explicar que o nosso atendimento, ele não é esse atendimento de emergência. Então, não tive uma crise, eu procuro hospital. Não, lá é ambulatório. Então, o ambulatório são para aquelas pessoas que já estão estáveis e elas precisam dar continuidade ao atendimento. Mas a gente entende que quando a gente fala de saúde mental, não necessariamente a pessoa ela vai estar estável o tempo todo. Então, vamos supor, se ela esteve estável por muito tempo, mas aconteceu alguma situação, algum fator de risco, algum gatilho que fez com que ela entrasse em crise, muitas vezes a primeira ideia dela vai ser buscar onde ela já faz o acompanhamento. Só que imagina, nós trabalhamos com agendamentos, todos os dias a gente já tem ali os pacientes que a gente atende. Nem sempre é possível fazer esse encaixe para que a pessoa tenha aquele atendimento de emergência, que aí é onde realmente as outras unidades fazem. Mas aí como que eu digo para essa pessoa em crise, em surto, não, você não vai ser atendido. Aí é onde entra esse papel dessa linha de frente para tentar minimizar. E aí tentar direcionar para um lugar que ela possa fazer esse atendimento de crise e depois retornar e dar continuidade ao atendimento que ela já faz ou iniciar, caso ela não faça. Como manter a saúde mental trabalhando com atendimento ao público? Já que realmente esse foco de vocês esse ano, né? Trabalhar justamente aquelas pessoas, e eu acho que nem existe uma profissão que a pessoa não trabalhe com o público, né? Todas, a gente somos pessoas, todo mundo trabalha para servir outras pessoas. Eu não consigo, nem vem na minha mente agora uma profissão que a gente não precise de outras pessoas para poder fazer a roda girar, né? Então, como manter a saúde mental ali?
Vendo esse lado aí que você comentou, que a gente está fazendo a gente sempre faz as nossas ações lá, né? E do janeiro por isso que nós vamos priorizar os servidores, para que eles possam participar. A gente vai fazer orientação, em outro momento a gente dá um momento só para eles, porque eles não... o servidor, ele deixa para buscar a saúde dele em último caso. Os relatos que a gente escuta lá, né? Ele fica ali trabalhando. Quando ele está lá no fundo do poço, aí ele vem buscar ajuda. Nós do setor de psicologia e psiquiatria lá da Policlínica Coronel Mota, já fizemos reuniões, já fizemos palestras, já fizemos várias ações e já orientamos os servidores para quando eles precisem que eles nos procurem, para que a gente possa dar essa autoajuda para eles, para que eles possam ter uma saúde mental e que eles possam dar um bom atendimento. Porque se eu não estou bem, como é que eu vou atender bem as pessoas? Né? É verdade. Então, a gente está priorizando. Muita gente, às vezes a pessoa está sofrendo ali calada, às vezes a pessoa perdeu um familiar, não está legal, mas está ali no atendimento, está contra a vontade dele ali. Então, a gente vai priorizar a saúde mental dos servidores. Não só no Janeiro Branco, durante todo o ano a gente sempre faz ação voltada. E todas as vezes que a gente faz as ações, a gente envolve eles também. Não só o usuário. É beneficiado o usuário e o servidor também. Isso. Assim, é muito importante que a gente entenda que esse adoecimento ele não vem só no mês de janeiro, né? Como a Sueli colocou. Por mais que o janeiro tenha sido esse mês escolhido para se falar mais sobre a saúde mental, então vamos pensar assim, quando se iniciou a campanha lá atrás em 2014, a ideia se falava muito pouco sobre prevenção em saúde mental. Então, já é uma cultura nossa do Brasil, a gente não trabalhar com prevenção, mesmo quando se fala em saúde física, a gente percebe que um grande número de pessoas só busca realmente ajuda médica no geral, quando está no quadro de adoecimento realmente mais grave. Então, vocês falar em prevenção e saúde mental é algo muito novo. Então, quando a gente fala do janeiro, por que janeiro? Geralmente é o mês que se iniciam ali as novas metas, é aquele mês que vem ali de inspiração para as pessoas, para que elas possam rever ali o que não funcionou, traçar ali novos planos. E o branco, por ser ali, você é uma tela, uma folha em branco que você pode reescrever ali a sua história. Então, começou a partir daí. Então, se a gente pensa ao longo do ano que a gente tem uma série de campanhas relacionadas à saúde mental, outra que é muito conhecida e que se intensifica muito é o Setembro Amarelo. Mas nós talvez não precisássemos de campanhas tão enfáticas como Setembro Amarelo se a gente conseguisse que esse trabalho do Janeiro Branco realmente fosse bem sucedido. Então, se eu trabalho a prevenção, se eu mostro para as pessoas quando que elas podem buscar ajuda, o que elas podem fazer ali para ter esse alerta, para identificar que elas estão num quadro de adoecimento ainda no início, então eu evito ali uma série de problemas relacionados que são fatores de risco, inclusive para o suicídio. Então, a gente tem que entender, por exemplo, que a depressão é um fator de risco para o suicídio. Casos de bullying, de abuso, no geral, são fatores de risco para o suicídio. Se eu consigo identificar esse adoecimento lá no começo, talvez a gente não precisasse de uma campanha tão intensa de combate, né, de prevenção ao suicídio, de valorização da vida, como a gente fala hoje. Então, se eu consigo identificar que eu não estou bem, para que eu consiga fazer essa mudança ao longo do meu ano, né, ao longo ali das situações que eu for vivenciando, então isso minimizaria, que é onde a gente fala muito dessa questão do autocuidado quando eu falo de mim enquanto indivíduo. Porque eu também não posso dizer assim, eu não vou fazer nada, só a minha empresa, só a minha instituição que tem que fazer tudo por mim. Eu, enquanto indivíduo, tenho a minha parte. Então, a gente costuma dizer que o ser humano ele é biopsico, sócio-espiritual. Então, nós somos várias dimensões. Então, quanto mais eu incluo na minha rotina atividades que contemplem todas essas dimensões, então mais fácil vai ser para que eu tenha o máximo de equilíbrio possível. 100% de equilíbrio não existe. Então não adianta eu achar que eu vou ser uma pessoa 100% equilibrada, que eu vou conseguir aí contemplar todas essas dimensões sempre, porque a gente não consegue. Então eu tenho que sim, ter atividades de autocuidado no que se refere ao meu aspecto físico, que é onde entra o exercício físico, que a gente sempre recomenda, uma alimentação saudável, um sono de qualidade. A gente percebe que o sono geralmente ele é muito negligenciado pelas pessoas. Então, se eu não durmo bem, eu não estudo, eu fico mais irritado no outro dia, o meu humor não é o mesmo, eu vou ter alterações no apetite, na atenção, na concentração, tudo isso porque eu não dormi bem. E aí tem muita gente que acaba fazendo essa troca, por exemplo, do dia pela noite. Não só porque, né, quer, mas muitas vezes porque não dorme bem. Então, seria o aspecto biológico, né, que envolve muito as nossas questões físicas.
O aspecto mental, que aí quando a gente fala da nossa saúde mental, das nossas emoções, então sim, eu me permitir ficar triste e estar triste por isso, né? Eu não querer estar bem o tempo todo, não é eu fingir ali, não, que tá sempre tudo bem e acabar ali me anulando ou fazendo de conta que as coisas não existem, mas a gente se permitir de fato sentir se eu estou triste, se eu estou com raiva, se eu estou com medo, mas o que eu posso fazer quando eu estou assim? E não só pegar ali todas as minhas emoções, empurrar para baixo do tapete, porque em algum momento tudo isso vai emergir e às vezes vem de uma maneira muito mais forte, de uma maneira que não é saudável, né? E do social acaba entrando ali as nossas relações de família, relações ali, né, de trabalho. Quanto mais saudáveis forem os nossos relacionamentos, então mais estável também a gente fica. Porque se eu não me relaciono bem na minha casa, se eu não me relaciono bem no meu trabalho, isso vai impactar naturalmente na minha saúde mental. E quando a gente fala do espiritual, nós não nos referimos à religião, mas à fé. Então, religião a gente sabe que cada um tem a sua. Então, tem aí as suas crenças, tem a sua fé no que você acredita. E a fé ela é um fator também muito importante para dar aquilo ali de você ter esperança, muitas vezes. E você acreditar que algo maior pode te ajudar naquele momento de dificuldade. Então, a gente sempre orienta as pessoas que elas têm uma afinidade maior com a questão religiosa, e algumas até nem têm, mas só de você estabelecer metas, de você criar objetivos, de você acreditar em algo, ter esperança, isso também já ajuda. Então, quando eu consigo contemplar na minha rotina atividades que contemplem aí todas essas dimensões, isso vai fazendo com que a nossa saúde fique mais estável, que nós chamamos de fatores de proteção. Então, nós temos muitos fatores de risco, que são todos os problemas que nós vivenciamos também, todos esses aspectos, e a gente precisa ali se proteger também. Então, eu costumo dar muito esse exemplo para os pacientes. Imagina, o nosso celular, a gente está com o carregador o tempo todo, a gente não deixa ele descarregar. Com a gente, o que a gente faz? Se a gente vai perdendo as nossas energias aí durante o dia, o que eu faço para recuperar essa energia? Porque eu tenho problema em todas as esferas. Então, isso vai ali sugando, drenando a minha energia se eu não recupero. Então, eu preciso desses fatores de proteção, que são justamente essas ações que vão auxiliando para que a gente fique mais estável. Com certeza, essas dicas fizeram a diferença no decorrer do ano de 2024. Agora, vamos falar do jornal Defensoria no Ar. Reportagens já apontavam um apoio da DPE aos pais que buscavam vagas e condições especiais nas escolas públicas. Janeiro chegou e com ele o período de matrículas nas escolas públicas. E para garantir a educação inclusiva, pais e mães de crianças autistas podem contar com a Defensoria Pública de Roraima e assim garantir o respeito às necessidades específicas de cada um. Formação escolar igualitária. Este é o desafio enfrentado por pais e mães de crianças atípicas em Roraima. A servidora pública Regiane Fred, de 48 anos, é mãe de um menino de 11, diagnosticado com o transtorno do espectro autista. O meu príncipe azul, que nós falamos, né? Ele é uma criança de 11 anos, que é autista nível de suporte 1. Então, é aquela criança independente, né, que consegue fazer muitas coisas sozinho, só que além do autismo, ele tem um TDAH. E referente a isso, nós vimos a necessidade dele ser atendido pela sala multifuncional. Foi algo que ajudou muito ele, principalmente em sala de aula, na concentração. Porque no início, antes dele fazer acompanhamento pela multifuncional, nós vimos que tinham algumas necessidades que nós não conseguíamos, resolver em casa, né? Nós não conseguimos suprir. Há relatos de pais e mães que não recebem a devida assistência para as filhas e filhos autistas nas escolas públicas e particulares de Boa Vista. A Constituição garante o acesso a direitos humanos básicos, independente das características individuais de cada um. Isso inclui o direito à educação. A Regiane sabe disso e como ter apoio para ter o que é de direito do filho. E só a gente saber que pode contar com o poder público, caso as escolas não nos ofereçam esse serviço da multifuncional, nos dá uma tranquilidade, porque o ruim é nós termos essas crianças em casa e não ter um órgão que nos apoie. Mas aqui em Boa Vista, em Roraima, nós temos a Defensoria Pública, que em caso de necessidade podemos ir lá e
evocar esse serviço, que seremos bem recepcionados e bem atendidos. A assessora jurídica da Defensoria, Isabelle Cruz, ressalta que a instituição que se negar a matricular a criança autista e prestar o devido apoio previsto em lei pode pagar multa de 2 a 3 salários mínimos. Primeiramente, a gente tenta sanar ali de forma administrativa, a gente manda um ofício para a Secretaria Municipal de Educação ou estadual, né, dependendo da idade, enfim. E aí a gente espera uma resposta, né? Se a resposta for negativa ou se não houver resposta, porque a gente também deixa um prazo ali, né? Aí a gente judicializa, tá? Entrando com essa ação de obrigação de fazer. Para quem tiver dúvidas, podem ser esclarecidas diretamente na Defensoria Pública. Narração: Etienne Travassos. E chegou a hora de responder o que a população quer saber. Diz aí, Defensoria! Diz aí, Defensoria! Olá, meu nome é Beatriz Silva, moro em Santa Teresa e eu gostaria de saber quais são os direitos do aluno com transtorno do espectro autista nas escolas. Olá, eu sou o defensor Jaime Brasil e hoje vamos falar sobre os direitos das crianças e adolescentes portadores do transtorno do espectro autista em relação às suas atividades escolares. Primeiramente, é importante lembrar que o gestor de escola não pode negar-lhes vagas, desde que haja, obviamente, naquela escola a classe e a atividade escolar adequada à idade e ao desenvolvimento daquele menor. Da mesma maneira, lhes é garantido por lei a presença de um professor auxiliar, né, alguém que tenha um preparo e que esteja ali especificamente para acompanhar o desenvolvimento e as atividades escolares daquela criança ou adolescente. Tudo isso baseado, obviamente, em laudo médico que irá apontar ali as atividades e o desenvolvimento que deve ser feito, né, as atividades escolares inerentes às necessidades específicas de cada aluno ou aluna. E, por último, a escola precisa elaborar um plano individualizado de ensino para que melhor possa essa criança ou adolescente desenvolver suas atividades escolares. É nesse sentido, tudo isso previsto na Lei 12.764 de 2012. Diz aí, Defensoria! Diz aí, Defensoria! A interação da Defensoria Pública de Roraima com outros estados do Brasil esteve presente o ano inteiro. Inclusive, em janeiro, conversamos com o defensor público Paulo César, de Minas Gerais, que falou sobre o lançamento da Cartilha de Educação em Direitos. Vamos ouvir. A necessidade de publicação dessa cartilha surgiu a partir de uma constatação do nosso setor de atendimento. A gente percebeu que muitos consumidores e muitos assistidos estavam procurando informações a respeito do andamento da ação coletiva, da ação civil pública que foi ajuizada pela Defensoria Pública de Minas Gerais, mas também que estavam apresentando dúvidas a respeito dos impactos da recuperação judicial da 123 milhas nas perspectivas de ressarcimento dos danos desses consumidores. Então, para que a gente pudesse ser mais transparente com esse processo coletivo, com essa recuperação judicial, para que os consumidores pudessem se orientar de forma qualificada e saber quais documentos eles precisam guardar, como eles precisam se portar, quais são os locais adequados em que eles podem procurar a habilitação dos seus créditos, nós decidimos publicar essa cartilha para que difundisse esse conhecimento e que as pessoas pudessem estar mais seguras sobre como proceder para garantir os seus direitos como consumidores lesados. Muito bom. Doutor Paulo, quantos consumidores vocês assistiram ou quantos foram ouvidos para que fosse possível publicar essa cartilha? Essa cartilha foi baseada muito naquele mutirão que foi feito pela Defensoria Pública de Minas Gerais na porta da 123 milhas, quando do encerramento do atendimento presencial da empresa. Nós levamos um ônibus de atendimento itinerante até a sede da empresa, já que eles fecharam as portas para a transparência e informação e atendimento ao consumidor. A Defensoria Pública quis suprir essa postura ilícita da empresa,
por meio de um atendimento qualificado ali na porta da empresa, né, acolhendo esses consumidores e passando as instruções e colhendo as informações necessárias para a judicialização dos seus casos. Naquele dia, um atendimento que começou às 9 da manhã e foi ininterrupto até às 18, nós conseguimos atender 166 consumidores que ainda tinham a expectativa de, por meio de ações judiciais, viajarem para os locais que eles tinham planejado. Contudo, como houve a recuperação judicial, essas ações acabaram sendo inviabilizadas, porque a recuperação, ao ser acolhida pela Justiça Mineira, ela determinou o stay period, né, que é um período em que são suspensos quaisquer processos de execução contra a empresa. Então, esse período de suspensão das ações de execução contra a empresa inviabilizariam qualquer ordem judicial para a emissão de passagens ou para a reserva de hotéis, como era pretendido pela maioria dos consumidores. E aí esse cenário da recuperação judicial gerou uma confusão ainda maior para os consumidores lesados, e aí a gente viu a necessidade de manter essa transparência e essa informação rotineira e periódica aos consumidores para que eles pudessem se preparar para os procedimentos que são vindouros. Eu tenho certeza que nesse primeiro momento, doutor Paulo, os consumidores certamente se sentiram mais confortáveis com esse atendimento disponibilizado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, porque a gente pode tirar como um exemplo os nossos parentes, os nossos amigos que também foram lesados com essa proposta aqui e aí ficaram sem saber como fazer. No primeiro momento foi tudo muito conflituoso e de repente a Defensoria se propôs a estar presente num momento tão importante como esse. Eu tenho certeza que isso trouxe alívio para muita gente, não é mesmo? Sim, o que a gente sentiu é que muitas pessoas estavam ali realmente procurando saber como se portar. E aí, como a Defensoria Pública já havia ajuizado uma ação civil pública, a gente explicou, né, a respeito desses pedidos. O pedido principal, né, a tutela de urgência que foi pleiteada, que era a emissão das passagens, ela foi inviabilizada pela ação de recuperação judicial, mas perduraram os pedidos da Defensoria Pública de ressarcimento dos danos materiais, ou seja, a devolução dos valores expressos em contrato e também o ressarcimento dos danos morais, por conta da angústia e do sofrimento que foi imposto por essa conduta ilícita e de frustração das expectativas dos consumidores. Então a gente tem insistido nessa reparação, porque com a condenação na ação civil pública, que é a nossa expectativa, o trabalho está direcionado nesse sentido, né, de garantir o ressarcimento dos consumidores, a gente pretende então fazer liquidações individuais dessa sentença coletiva, ou seja, ajuizar processos para apuração individual de quanto cada consumidor merece receber de ressarcimento e, a partir daí, habilitar esses valores na recuperação judicial para que esses consumidores sejam colocados no plano de pagamento coletivo e tenham, dentro do possível, os montantes, né, as importâncias restituídas a cada uma dessas pessoas lesadas. Sim, eu imagino. Quantos sonhos, quantos planejamentos, né, caíram assim por água abaixo diante de uma postura dessa como da empresa. Então, realmente é um grande trabalho o que vocês têm desenvolvido aí pela Defensoria e é motivo de aplausos, porque eu tenho certeza que muita gente foi atendida e certamente está aí aguardando os finalmente desse processo, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu queria saber do senhor, doutor Paulo, sobre as orientações dessa cartilha para os consumidores, se elas trazem, por exemplo, dicas de como eles ficarem atentos e não caírem mais em esse tipo de armadilhas, por exemplo.
É óbvio que essa experiência ela acabou sendo traumática, mas também muito pedagógica para o mercado de consumo brasileiro, né? A gente, inclusive, orienta para que essas pessoas elas fiquem atentas a promessas e a preços que são praticados de forma incompatível com o que é rotineiro no mercado. A cartilha ela não foca nessa educação para o consumo tão geral. Na verdade, ela orienta como os consumidores devem proceder, por exemplo, caso queiram a recuperação dos valores pagos nos contratos. Isso já está sendo alvo de habilitação de crédito na recuperação judicial, então não precisa ajuizar ações individuais, basta que esses consumidores fiquem atentos ao site do administrador judicial que foi nomeado na recuperação. Esse site ele disponibiliza um formulário para que os consumidores cadastrem os seus créditos extrajudicialmente, ou seja, não é no processo que isso é feito, o próprio consumidor acessa esse formulário, pode tirar dúvidas com o administrador judicial, porque essa é uma atribuição do administrador judicial, inclusive sanar dúvidas, e aí, se houver divergência entre a lista de consumidores e de credores e também os valores de crédito, eles podem também contestar diretamente com o administrador judicial. Tudo é feito via site do administrador judicial que consta dessa cartilha. Então, é óbvio que para os consumidores que pretendem a recuperação de danos morais, aí sim a gente orienta que o consumidor aguarde a decisão da ação civil pública para que a gente possa fazer a apuração individual de quanto cada consumidor merece de indenização pelo sofrimento imposto pelo cancelamento desses pacotes. Sim, entendo. Doutor Paulo, o senhor diria que esses mesmos problemas que ocorreram com a agência específica 123 milhas podem ocorrer com outras agências também? O senhor diria que a gente realmente precisa estar atento a essa, vamos dizer, discrepância nos valores e desconfiar? Isso não é um episódio isolado no mercado de consumo de turismo, né? Infelizmente, a Hotel Urbano, que depois se transformou em Urb, ela também frustrou as expectativas e contratos que foram firmados com pacotes de viagem e turismo com milhares de consumidores, e até hoje houve uma ação civil pública ajuizada no Rio de Janeiro por uma associação de defesa do consumidor, e até hoje essa questão ainda está sendo avaliada. Então, a renitência dessas práticas faz com que a gente perceba que promessas de valores que são muito abaixo do que é praticado no mercado, elas devem ser olhadas com ressalva e com cuidado. Então, sempre pesquisar a reputação da empresa, pesquisar também qual é o valor médio daquele serviço e, obviamente, adotar todas as providências para, inclusive, eventualmente, procurar o PROCON para se resguardar caso haja algum tipo de dissídio no cumprimento do contrato, e a Defensoria Pública também, especializada do consumidor, está sempre de portas abertas, tanto para prevenção a esses danos, quanto para eventuais acionamentos judiciais ou extrajudiciais para que esses consumidores não tenham os seus direitos violados. Doutor Paulo, e esta ação que a Defensoria está trabalhando atende somente especificamente aos consumidores do estado de Minas Gerais? Outros consumidores de outros estados, eles podem ter acesso a essas informações e ter um direcionamento, vamos dizer assim? Não, na verdade, o entendimento atual dos tribunais superiores a respeito da amplitude das ações coletivas é no sentido de que uma sentença proferida por um juiz de qualquer estado ou de qualquer comarca, desde que apure um litígio que tem abrangência nacional, essa sentença, essa decisão também tem abrangência nacional. Ótimo. E no caso
dá 1, 2, 3 meses, ou seja, não existe uma adesão territorial da sentença a apenas aquelas pessoas que estão naquela circunscrição, naquela comarca ou naquele estado. E no caso da ação civil pública, que foi ajuizada pela Defensoria Pública de Minas Gerais, existe ainda uma particularidade, porque o Tribunal de Justiça de Minas firmou um termo de cooperação judiciária com diversos outros tribunais, onde ações coletivas das defensorias públicas também foram propostas. Então, a ação civil pública da Paraíba, de Roraima, do Mato Grosso do Sul, todas elas foram trazidas para Minas Gerais para julgamento conjunto pelo juízo da 15ª Vara Cível de Belo Horizonte, de modo que fica ainda mais claro a produção de efeitos equitativos iguais para todos os consumidores de todo o país. Muito interessante. Doutor Paulo, quais os principais procedimentos, vamos dizer, após esse contexto, após essa experiência, que todo consumidor deve ter ou deve adotar nos casos de cancelamentos de voos em geral? Em se tratando da 1, 2, 3 milhas especificamente, como a questão já foi judicializada em uma ação coletiva, a gente tem orientado que esses consumidores aguardem a solução da ação civil pública e da recuperação judicial fiquem atentos à recuperação judicial, porque aqueles que só queiram a devolução dos valores que foram investidos no contrato, eles podem apenas habilitar esse crédito diretamente com o administrador judicial por meio do site que é mencionado na cartilha. Já para os demais consumidores de outras empresas que venham a ser frustrados no cumprimento do contrato, eventualmente, se essas pessoas tiverem feito pagamentos, por exemplo, via cartão de crédito, o descumprimento unilateral de um contrato por parte de uma fornecedora dá ao consumidor o direito de suspender as parcelas vindouras do cartão de crédito, por exemplo. Então, é possível entrar em contato com a bandeira do cartão de crédito e, com suporte, um artigo 54G, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, solicitar a suspensão das cobranças das parcelas futuras até que o contrato seja devidamente cumprido, ou não sendo cumprido, é possível, obviamente, judicializar a questão para que o fornecedor cumpra com o que foi acordado, né? Então, a oferta, ela vincula o fornecedor e o contrato, com muito mais razão, vincula o fornecedor a cumprir a prestação que ele assumiu por meio desse negócio jurídico. Educação em direitos é um assunto muito importante, tanto que aqui em Roraima, um dos servidores da instituição, Caio Guimarães, desenvolveu uma pesquisa de conclusão do curso de jornalismo com foco em deixar a linguagem do direito mais fácil de compreender e, assim, mais acessível. Ele também esteve presente no podcast Entrevistas DPE. Falar da comunicação dentro da Defensoria Pública, eu acho que foi um grande acerto, na verdade, e também um tema bem preciso, né? A Defensoria Pública é uma instituição na qual ela trabalha diretamente com esse público hipossuficiente, e é um público também que, ao mesmo tempo que tem a carência do juridiquês, tem a carência da linguagem jurídica. Então, para esses termos serem mais facilitados para essas pessoas que a gente atende diariamente, nada melhor do que trabalhar essa comunicação mais descomplicada. Então, analisar projetos da Defensoria que conseguiu com que eu desenvolvesse um trabalho assim amplo no meu TCC, foi 2 projetos, né? O primeiro foi o Falando Direito, que é um programa da comunicação da nossa Ascom da Defensoria, e o Falando Direito em si, ele era um programa que era postado assim mensalmente, né, com 2 postagens, digamos assim, ao mês, e que ele tinha por intuito de fazer com que a gente aprendesse termos jurídicos, na verdade, né, onde ele se aplicava, qual era o significado, onde ele cabia, na verdade, no nosso dia a dia, né. Falando Direito foi um projeto. E o segundo projeto foi o Descomplica, que é um projeto de autoria da defensora doutora Elceni Diogo, né, que durante os trabalhos no decorrer do ano de 2023 me deu ainda mais vontade de continuar trabalhando e vendo, né, que esse programa de fato é um programa de direito, de educação ao direito nas escolas, né, e também ao mesmo tempo descomplicando a vida dos alunos, fazendo com que esses alunos e a comunidade escolar saiba que alunos e professores e a comunidade escolar também têm seus direitos e deveres. Então eu acho que foi essencial para desenvolver meu trabalho. Muito bem. Caio Guimarães, que agora é jornalista. Sim, colega de fato e de direito, exatamente. Sim. E, Caio, com o tema Estado de Roraima criando elos com a sociedade, como você citou, por meio de uma linguagem jurídica descomplicada,
Agora fala pra gente por que escolheu como tema este tópico. Bom, o porquê. Então... surgimento. Na verdade, eu acho que houveram mudanças, né, até chegar num projeto, no objetivo final, né? Então, acho que esse tema, ele houve uma modificação umas 3 vezes, né? Até chegar na conclusão, na defesa do trabalho. E falar da comunicação, a atuação da comunicação dentro da Defensoria Pública foi um tema que me provocou bastante, né? E eu nunca quis apenas apresentar um trabalho. Jamais quis só apresentar um trabalho para ganhar uma nota e concluir aquela parte de graduando. Porém, eu sempre quis apresentar um trabalho que tivesse um impacto, uma relevância social para a sociedade, né? Um trabalho que eu pudesse mais à frente, poder ainda trabalhar mais ainda e levar com grandes proporções. E falar da comunicação dentro da Defensoria Pública é falar com as pessoas que todos os dias nos procuram, todos os dias precisam dos trabalhos da assistência jurídica da Defensoria Pública. Então, nada melhor que trabalhar uma linguagem muito descomplicada, uma linguagem facilitada para esse público que é carente e leigo das informações jurídicas e também dos seus pequenos direitos básicos. E, Caio Guimarães, como foi construída a sua monografia? Quantos capítulos? Esse projeto que eu sei que não foi fácil, né? E conversando contigo, a gente percebe o amor em estar falando desse assunto, desse tema. E eu particularmente fico muito feliz quando eu vejo alguém com essa empolgação, né? Não foi somente por uma nota para dizer eu vou pegar ali a assinatura, agora de fato eu sou e vou procurar outra coisa. Não, a gente já vê que vai querer seguir com unhas e dentes. Fica à vontade. Então, o trabalho em si, ele teve um desenvolvimento de 3 capítulos, né? Em cada capítulo eu abordei um pouco da história da comunicação pública no âmbito público, o setor público, a comunicação atuado no meio público, né? Falei também sobre a questão do início da Defensoria Pública, quando foi fundida no estado de Roraima, quando foi criada na esfera federal. E também abordei muito sobre a questão dos trabalhos da Defensoria, né? Quantas unidades e núcleos temos no estado, quais são os trabalhos e o que ela oferece, a questão de missão, valores e visão. Então, os 3 capítulos são formados em relação a isso, sabe? Desde a comunicação no âmbito público até a Defensoria Pública, né? E o que eu pretendo levar com esse trabalho, que é em relação ao criando elos com a sociedade por meio de uma linguagem jurídica descomplicada. Dá um exemplo pra gente, Caio. Como seria uma linguagem, um exemplo básico, uma linguagem tanto técnica e já convertida para uma linguagem descomplicada? É uma linguagem, assim, uma coisa mais concreta aqui, um exemplo mais concreto. Exato. Na prática, né? Como seria? Bom, acho que muitas pessoas não entendem, acho que um básico aqui, intimação. Acho que muita gente não sabe ainda o real significado da intimação, né? Então, um exemplo aqui. O Falando Direito tinha por esse intuito, né? Trazer a palavra, que era de um termo jurídico, né? E tentava descomplicar através do significado, né? E aonde cabia, né? A intimação. A intimação, a citação, é o ato que se dá a notícia ao demandado sobre a existência do processo. Muitas pessoas ainda que é, digamos assim, de interior, a Dona Maria, o Sr. José lá do interior, não tem esse entendimento mínimo, básico, de uma intimação. O que é uma intimação? Então, o intuito desse trabalho é exatamente isso. É proporcionar futuramente um produto aonde possa ser inserido nos espaços públicos, instituições, aonde a gente consiga trabalhar esse juridiquês mais descomplicado para essas pessoas. Para exatamente a Dona Maria, o Sr. José lá do interior, que nos escuta através da rádio, que eles possam entender o mínimo e o básico em relação aos seus direitos. E antes de entrar aqui já no tópico final do nosso bate-papo, Caio, fala pra gente como você vê a Defensoria em si diante da sociedade que necessita de apoio, a questão da falta de conhecimento em muitos setores, muitas áreas, né, especialmente no jurídico. Bom, trazer esse trabalho à tona, né, nesse meio, e ainda mais dentro da Defensoria Pública, eu acho que foi algo assim avassalador, né, digamos assim, porque eu acho que não só o defensor que lida diariamente com o assistido, mas todos os colaboradores da Defensoria, todos do porteiro, até o nosso defensor geral, eu acho que a necessidade de uma linguagem jurídica descomplicada, desse juridiquês facilitado, ele acaba sendo muito interessante quando você tem a consciência, quando você tem a empatia de que é necessário falar, ter um termo mais complicado para a gente conseguir lidar e falar com essas pessoas diariamente. Então, ver a Defensoria na esfera que é a proporção que vem tomando anualmente, né, através dos projetos, trabalhos, projetos sociais, ações, eu acho que motiva mais ainda querer fazer com que esse trabalho tenha grandes relevâncias e grandes proporções no nosso estado. Como eu falei aqui na conversa, tenho muita vontade de, futuramente, numa pós, poder trabalhar esse trabalho ainda mais trabalhado e fazer um produto na qual
possa ser inserido no meio público, em instituições públicas, onde as pessoas também lidam com pessoas que não têm entendimento básico, são leigos de muitas informações. Então, poder trabalhar esse trabalho e poder inserir futuramente em outras instituições, eu acho que vai ser uma grande relevância. E, claro, uma relevância que veio de dentro da Defensoria Pública, né? Uma temática que veio de dentro da Defensoria Pública através dos seus trabalhos sociais, através da proporção que a Defensoria tem, através do crescimento que essa instituição tem anualmente. E essa linguagem descomplicada, porque o intuito é atingir a quantidade maior de pessoas nos 4 cantos aqui do nosso estado. E muita gente é desprovido de informações, especialmente esses termos técnicos. Muitas vezes nem nós mesmos entendemos algumas coisas. E essa linguagem descomplicada, ela vai facilitar para todo mundo. Uma coisa que pensava que é praticamente impossível, não. É possível, só que porque ele ficou sabendo de uma forma que ele pode absorver melhor. Exatamente. Que é essa linguagem, né? É tentar saber falar melhor, é tentar você conseguir se comunicar. Eu acho que as pessoas que têm um conhecimento assim, muito mais conceituado, tem uma bagagem assim, muito vasta de conhecimento, é válido você saber, você ter essa empatia, sabe? Você querer saber falar, você querer fazer com que a pessoa entenda a sua fala. A verdade é essa. É fazer com que a pessoa entenda a sua fala, entenda o seu recado. Então, nada melhor que facilitar a nossa fala para que as pessoas entendam de fato o que elas precisam, né? Que elas de fato possam saber quais os seus direitos, né? Direito, justiça. Exato. Como um cidadão. E a Ascom, com certeza, vai querer abraçar essa ideia no sentido de... Porque a Ascom é assessoria de comunicação. É ela que vai ter que levar essa linguagem descomplicada. Então, foi um tema interessante, bastante aceito. Acredito que o defensor público, Dr. Oleno Matos, já deve estar sabendo e ficou muito feliz, né? E não tenha dúvidas que essa ideia vai ser abraçada, né? Amadurecida, e o Caio como mentor inicial ali, aquele start. Caio, agora que você já está formado, Caio Guimarães, jornalista, quais os projetos deste novo jornalista? Nossa, eu acho que quando a gente sai da faculdade, né? Quando a gente termina assim, a gente, nossa, aquela euforia, o que eu vou fazer, né? E ao mesmo tempo dúvida. Exato, mas não, eu acho que eu tô bem direcionado na vida, graças a Deus. Eu tô podendo no caso, eu já vim atuando dentro do setor da comunicação, né? No meio da comunicação pública já há bastante tempo, né? Na assessoria, porém, um elo da comunicação, né? E pretendo futuramente levar esse trabalho adiante, né? Na minha pós, e crescer profissionalmente cada vez mais dentro da Defensoria Pública, né? Na qual uma instituição que me deu vastas oportunidades, confiança de poder desenvolver um trabalho da comunicação, um trabalho de jornalista, de assessoria. Então, é poder crescer, né? Ter um progresso, me capacitar cada vez mais para poder ter um progresso digno, digamos assim. E Caio Guimarães, para quem nos assiste, para quem nos ouve, quem é o Caio hoje aqui na instituição? Qual o setor que você trabalha, há quanto tempo? Lembrando que estamos no início de 2024, janeiro, o ano está começando, muitas coisas, e esse presentaço que você já ganhou, né, que é a sua formação, a conclusão entre aspas, porque tem muita coisa pela frente. Fica à vontade, se apresenta e fala qual a tua função aqui, que é para o pessoal entender quando você citou a questão de oportunidade que a Defensoria lhe deu, e essa bagagem, pouca bagagem, né? Porque ainda tem muita coisa para rolar, e eu acredito que você vai passar muito, mas muito tempo levando esse belíssimo trabalho. Nossa, obrigado. Então, eu me chamo Caio Guimarães, eu tô da Defensoria já vai fazer 2 anos. Eu já tenho uma vasta bagagem de experiências, né, de um trabalho anterior. Mas o Caio que entrou na Defensoria para o Caio que é hoje, eu acho que é completamente transformado, sabe? Quando a gente chega num âmbito novo, a gente acaba tendo vícios, né? Vícios de adaptações, vícios de atitudes. E a gente acaba se desconstruindo para poder aprender novas coisas, então... Se moldando. E o Caio que chegou na Defensoria para o Caio que é hoje é um Caio completamente diferente, sabe? Um Caio com uma cabeça mais aberta, um Caio mais maduro, um Caio que vê que de fato vale a pena a gente, jornalista, lutar pela comunicação aqui no nosso estado, né? Eu acho que sempre foi uma tecla que eu sempre bati, que era a valorização da comunicação no estado de Roraima. O jornalista hoje em dia, no nosso estado, né, digamos assim, ele precisa ser mais valorizado. Então... foi isso que me instigou ainda mais a bater na tecla de eu vou lutar pela comunicação. Até por ter e eu vou fazer valer a pena. O poder da comunicação de levar informação verídica. Exato, eu vou fazer valer a pena. Então eu acho que hoje eu sou um novo Caio, claro, né? Agora jornalista, e com a certeza de que eu quero fazer mais e fazer pela população, né? Fazer por vocês, né? Com a melhor informação mais apurada, com informação concreta e verídica, sabe? Muito bem.
Caio, eu quero aqui agradecer a sua participação no programa Entrevistas DPE. E para quem nos assiste e nos ouve também, que está iniciando agora ou está concluindo, de repente passou pela cabeça de desistir por algum momento, eu não vou dizer fraqueza, mas de dificuldade nessa caminhada, que acredito que tenha muitos desafios que você passou. Dá um recado. Então, uma motivação. Eu já prestes a defender meu TCC, né? Eu soube que tinha uma acadêmica também, que ela tem essa mesma temática da minha. E ela vai se esperar no meu trabalho, inclusive ela quis assistir. Posso falar o nome dela? Pode. Cris, ela trabalha aqui na Defensoria, inclusive, da Dascom. Ela falou da vontade de falar sobre a temática, e que era basicamente isso. E eu fiquei muito feliz, sabe? Muito honrado pela vontade de querer me assistir na defesa, por querer me levar como referencial no trabalho. E é uma coisa muito legal. Eu entrei na faculdade em 2018, já no finalzinho de 2018, e foi bem louco porque a gente passou por uma pandemia, né? Então a gente piscou, já estava no final da conclusão do curso, né? Então foi bem difícil, claro, não foi fácil. Acho que todo mundo passou por essa mesma situação, mas ser acadêmico nessa época de pandemia foi uma coisa, assim, bem complicada, sabe? Nós entramos e logo em seguida já veio a pandemia e, assim, cursar comunicação de maneira remota era algo, assim, que era tão, sabe, que a gente precisava se reinventar através das telinhas para poder fazer com que, de fato, valesse a pena o curso de comunicação à distância, né? Mas voltamos mais empolgados ainda, querendo aprender e querendo pôr em prática. Eu acho que a verdade é essa. O nosso curso foi difícil porque a gente não conseguiu pôr muito em prática por conta da pandemia. Porém, a gente voltou mais empolgado, sabe? Com mais garra, com mais força para poder fazer valer a pena o nosso curso de comunicação. Então, para você que quer cursar jornalismo, que tem interesse, que gosta dessa área de comunicação, de assessoria, sabe? Não desista. Não desista porque só quem pode sonhar por nós somos nós mesmos, sabe? Então sonhe, se Deus te permitir sonhar, sonhe mesmo e sonhe. Porque se você sonha, é porque Ele pode permitir sonhar, Ele pode realizar também. Em janeiro, o ano de 2024 da Defensoria Pública de Roraima já estava todo planejado, com ações e metas para melhor atender a população do estado. E quem contou detalhes pra gente foi o Defensor Público Geral, Oleno Matos. Nós temos encaminhados algumas situações que vão melhorar o nosso trabalho, né? Nós conseguimos, junto ao Ministério da Justiça, a aquisição de 6 veículos. Esse foi um trabalho fantástico, porque eu também estou à frente do Conselho Nacional de Defensores, e foi um trabalho que nós conseguimos para todas as defensorias. Então, cada defensoria do país vai receber 6 veículos traçados para atender principalmente as comunidades mais distantes. Com isso, a gente espera aprimorar mais ainda esse trabalho de itinerância da Defensoria Pública. Também conseguimos recursos através do deputado federal, deputado defensor Estélio Denner, para a aquisição finalmente da nossa carreta dos direitos, né? Então esse ano a gente deve ter essa novidade lá para o meio do ano, que vai ter agora o processo de aquisição, demora para fazer, para entregar. Então acredito que no segundo semestre a gente tem mais esse trabalho que a Defensoria vai desenvolver. Essa carreta, ela vai atender as comunidades aqui da capital mais afastadas, a população indígena também aqui da capital e o interior. Então a ideia, a carreta ela vai para aquela comunidade, fica lá 10, 15 dias, a gente passa avaliando tudo e todos que precisaram do serviço da Defensoria, faz todo o trabalho e a carreta vai para outro local. Então acredito que vai aprimorar significativamente o nosso trabalho. Estamos aprimorando o nosso Disque Defensoria, né, que é o WhatsApp. Contratamos uma nova empresa com maior possibilidade de atendimento. Estamos com projetos de avanço também na inteligência artificial para que a gente acelere o número de atendimentos. Se for preciso, vamos aumentar o número de mutirões que temos feito na área civil, na capital e no interior. O certo é que a gente vai monitorar para que a Defensoria tenha números reais ao final de 2024 melhores que os números de 2023. E isso que eu falei, buscar também junto ao governo e ao legislativo mais recursos para que a Defensoria possa finalizar o seu quadro de defensores, que são 58 com assessores, né? E também iniciar tratativas com o governo do estado para aprimorar o projeto que a gente chama de Defensoria do Futuro, que é a defensoria que a gente sonha para ter até 2030. Uma defensoria com 85 membros e estrutura
suficiente para atender a todos esses membros dentro das 15 unidades do nosso estado, dos 15 municípios do nosso estado. Realmente vem um ano aí de muito trabalho, de muito mais dedicação, empenho e com certeza muitos resultados positivos. Eu achei muito interessante essa questão da inteligência artificial, porque muitas pessoas estão vendo isso como algo ruim, né? Tá vindo a inteligência artificial, vai tirar emprego das pessoas, mas na verdade não. Usando de uma forma inteligente, usando para o bem, ela é muito bem-vinda. Inclusive, tem muitas questões, muitas pessoas que buscam a defensoria, às vezes só para tirar uma dúvida, né? E isso, o tanto que isso vai agilizar o atendimento, vai proporcionar um conforto para a população, realmente a gente não consegue nem calcular agora, né? É uma situação simples que às vezes demanda um tempo desnecessário. Por exemplo, a questão da assessoria jurídica, né? Prestar uma orientação jurídica. Então a gente já está trabalhando isso para, na retomada agora do atendimento virtual com esse novo sistema, a gente já ter a figura, ainda não vai ser inteligência artificial, vai ser um servidor específico da instituição, mas para já ter o atendimento imediato em casos de assessoria jurídica, de dúvida. Então, você não vai ser encaminhado para um gabinete, para um outro atendimento em um outro momento. Você já vai dirimir ali a sua dúvida, qual é o seu direito naquele momento. Então, semana que vem o sistema está voltando. Acredito que mais tardar até o final de janeiro a gente já vai estar com esse modelo de atendimento já em funcionamento. Com relação à inteligência artificial, além do trabalho que cada defensoria vem desenvolvendo, nós também fechamos uma parceria com o governo federal, através da Secretaria de Comunicação do governo federal, e lançamos um edital, uma consulta pública para todo brasileiro, toda entidade que queira opinar sobre inteligência artificial e defensoria pública, né? A nossa ideia é focar na missão de construir sistemas de inteligência artificial que possam cada vez mais facilitar o acesso à justiça para todo cidadão do nosso país. A Defensoria Pública tem como missão a prestação da assistência jurídica gratuita ao cidadão que mais precisa. Mas eu digo que essa missão ela só vai estar completa quando a gente universalizar o acesso a esse serviço. Enquanto eu tiver um cidadão aqui no Bonfim, nas comunidades indígenas do Bonfim, que não tem acesso ao direito, eu não posso estar contente, ou a Defensoria Pública não pode estar contente com a prestação do seu serviço. Assim, pode ser com Pacaraima, pode ser com Irabutã, pode ser com o sul do estado, que faz fronteira com o Amazonas e com o Pará. Nós temos que buscar o mais rápido possível esse alcance universal. E aí do alcance universal é manter a pegada, manter o trabalho, né, para que a Defensoria dê efetividade ao mandamento constitucional que lhe é incumbido. Então, eu gostaria que o senhor reforçasse para quem está nos acompanhando agora um verdadeiro chamado, né, da população que pode contar com a Defensoria, os serviços que a Defensoria oferta, onde as pessoas podem estar buscando esse atendimento. Por favor, sinta-se à vontade. Todas as famílias, todos aqueles que necessitarem de conhecer os seus direitos, a Defensoria Pública está de portas abertas. Qualquer problema que você tenha relacionado à área civil ou criminal, a Defensoria Pública também está pronta para atender você ou seu familiar, né? Então, assim, colocar o nosso serviço à disposição. Aquelas pessoas que têm problema de saúde, seja quanto à cirurgia, quanto à questão de medicamentos que o SUS não fornece, a Defensoria Pública tem uma defensoria especializada em saúde, justamente para atender essas demandas que não são prontamente atendidas nem pelo Estado, nem pelos municípios. Você que tem problema com a questão da relação familiar, Lei Maria da Penha, seja você agredida ou agressor, a Defensoria Pública tem defensores, tanto para atuar em nome das mulheres ou dos homens que são agredidos, quanto também dos homens e mulheres que são agressores. Então, a Defensoria Pública
ela só não pode atuar nas situações que dizem respeito a ações de cunho federal, da Justiça Federal. Mas para isso tem a Defensoria Pública da União no nosso estado, que faz esse trabalho, né? Então, se você for na Defensoria e o seu direito não for caso de ser garantido por nossa Defensoria, nós lhe encaminharemos para ser atendido pela Defensoria Pública da União, né? Então, na dúvida, se você tem dúvida que você tem aquele direito garantido, vá até a Defensoria que nós vamos lhe esclarecer. E se você tiver efetivamente a garantia daquele direito, a Defensoria Pública vai tomar providências para que esse direito aconteça. Perfeito! E entre esse assunto, a retrospectiva de 2023, as metas para 2024, algo mais que o senhor queira ressaltar? Só agradecer, agradecer muito a Deus e as instituições que têm buscado garantir não só o respeito à atuação da Defensoria Pública, mas esse avanço significativo, né, que nós tivemos nos últimos anos no aprimoramento do nosso trabalho. E agradecer a população, né, a população dessa mesma pesquisa que eu citei momentos atrás, onde 28% desconhece o trabalho da Defensoria, mas quem conhece, em torno de 90% aprova o nosso trabalho, né? Diz que a Defensoria presta um grande trabalho e realiza uma grande missão. Então, ficamos felizes, né? E esperamos que 2024 seja esse ano também de muito trabalho, mas de certeza de que chegar ao final dele, chegaremos com o sentimento de missão cumprida, né? De zelo com o cidadão, né? E eu não tenho dúvidas que quanto mais a Defensoria aprimora o seu trabalho, mais a gente gera efetividade na garantia de direitos em torno de todas as políticas públicas e ajuda os governos a aprimorar a gestão dessas políticas públicas. A nossa primeira edição da audiosérie Retrospectiva DPE 2024 termina aqui. Fique ligada e fique ligado para cada mês do ano um programa especial na Web Rádio Defensoria. Até mais!